Olá pessoal, quando o relacionamento termina, dessa união a filhos menores, é importante regularizar questões relativas à guarda e à visitação, a fim de amenizar essa quebra do vínculo familiar e preservar o bem-estar da criança ou do adolescente, e assim não comprometer o relacionamento entre pais e filhos. Eu sou o Dr. Ricardo, sou advogado e hoje nós vamos tratar um pouco dessa questão relativa à guarda e à visitação. Nos processos judiciais é muito comum que a discussão maior seja com relação a quem ficará com a criança ou com o adolescente. Discussão essa que é muito maior, inclusive, muitas das vezes, que questões relativas à partilha de bens. A guarda, ela decorre do poder familiar, ou seja, quando do nascimento da criança, ambos os pais têm as mesmas responsabilidades, deveres e obrigações. E assim podem decidir conjuntamente com relação a onde a criança vai estudar, se essa escola será pública ou particular, se a criança fará boxe ou balé. Mas quando ocorre o rompimento do vínculo matrimonial, há necessidade muitas das vezes de fixar com quem ficará a criança, já que cada um dos cônjuges tomarão rumos diferentes, morarão em cidades, municípios, bairros diferentes. E aí surgem as maiores discussões, especialmente com relação à guarda. Inicialmente é importante mencionar que para a fixação da guarda, a situação econômica financeira nem sempre é o principal parâmetro para estabelecer com quem a criança vai ficar. Em regra, a criança permanece com quem ela já está habituada no dia a dia. Por exemplo, é muito comum que quem saia do lar seja o pai e a mãe fique com a criança na residência. E daí decorre que muitas das vezes é a mãe quem ficará com a guarda. O juiz, na maioria das vezes, estabelece a guarda para a mãe porque isso ocorre. Se fosse o inverso, se o pai fica na residência ou ele vai embora, mas leva as crianças, e as crianças, consequentemente, ficam mais habituadas ao dia a dia com o pai, será ao pai que será fixada a residência onde a criança vai morar. É importante mencionar que em todas as espécies de guarda, seja ela compartilhada, seja a unilateral ou a alternada, a necessidade de se fixar a residência aonde a criança vai residir no dia a dia. Na guarda unilateral, apenas um dos pais possui o direito de decisão quanto à vida da criança. Dessa forma, apenas um dos pais decidirão aonde a criança residirá, qual escola frequentará, se essa escola será pública ou particular, se a criança estudará boxe, judô, balé, será a decisão apenas de um. O outro terá apenas o direito de visitação. Na guarda compartilhada, que é a regra hoje no ordenamento jurídico, ambos os pais decidem com relação à saúde, com relação à educação. Dessa forma, ambos os pais conjuntamente decidem aonde a criança vai estudar, qual será a religião dessa criança e assim por diante. Mas é importante mencionar que para que seja fixado esse tipo de guarda, é necessário que os pais residam próximo e que tenham um mínimo de diálogo. Porque se não houver diálogo, não haverá como discutirem entre si essas questões. E muitas das vezes, seja o pai, seja a mãe, não acolhe a sugestão do outro. Não acolher a opinião do outro com relação
a determinado assunto da criança, por si só não justifica a alteração da residência em que a criança vai morar. Dessa forma, enfatizo, o direito de guarda compartilhada decorre de aquele que não está com a criança em sua residência dar uma opinião, uma mera opinião, na saúde e na educação da criança. E convenhamos, quando casados, quando namoravam ou quando tinham a união estável, um já não ouvia a opinião do outro. Separados então. E aí por fim, temos a guarda alternada. A guarda alternada, embora discutida por muito advogado, ela não foi acolhida pelo ordenamento jurídico. A guarda alternada ocorre quando a criança reside no lar do pai por um período, 6 meses, 1 ano. Depois ele passa a residir na casa da mãe. Quando ele está na casa do pai, quem decide tudo é somente o pai. Quando ele estiver na casa da mãe, somente quem decide é a mãe. E essa guarda ela é alternada porque ocorre essa alternância de tempos em tempos, obrigatoriamente. Essa alternância geralmente ocorre de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. É muito repudiado pelos juízes, pelos promotores de justiça, porque causa uma confusão psicológica na cabeça da criança ou do adolescente. Porque, ora, está na casa da mãe que gosta que aquela criança, adolescente, que o filho faça balé. Quando vai morar na casa do pai, o pai não permite que faça balé, quer que faça boxe. E aí causa uma enorme confusão na cabeça da criança. Por isso, não é acolhida no nosso ordenamento jurídico. Enquanto à visitação, a visitação é um direito, mais do que o direito do pai, é um direito da própria criança. E é por isso que não pode, ao contrário do que muito ocorre, exigir que primeiro pague a pensão para que depois visite. A pensão é uma coisa, a visitação é outra. A visitação ela deve ser a mais ampla possível. Geralmente ocorre em finais de semanas alternados, Dia dos Pais com os pais, Dia das Mães com as mães. Datas comemorativas também são alternadas, como Natal e Ano Novo. Feriados também são alternados. Isso serve para que o relacionamento entre os pais e os filhos não alterem em relação da separação do casal. Eram essas as considerações que eu tinha para hoje. Até uma próxima. Se gostou do vídeo, curta o canal, compartilhe com eventuais outros casais que tenham essas dúvidas. Dá um like e até a próxima. Um abraço.